Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre as principais notícias que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde ali eu compartilho semanalmente algumas ideias, alguns insights no nosso blog, o feed desse podcast, então é sempre importante que vocês visitem e acompanhem o conteúdo que a gente produz por lá. Esse programa hoje também, mais uma vez, em parceria com a pós-graduação da Faixa, com amplo suporte profissional, fotógrafo, filmagem, operador, Márcio ali comandando a operação. Tá, uma estrutura incrivelmente profissional para trazer mais esse conteúdo para vocês. E eu tenho a honra de receber mais uma vez nesse programa o Nélio Xavier, mais um crossover, né, Nélio? Do Business Drops com o Insider. Segundo crossover entre esses podcasts. E o Nélio é o host, o criador, o fundador do Insider Group. Tem aí uma série de conteúdos legais que ele está produzindo. Nélio, se apresenta e fala quem você é para os nossos ouvintes. Perfeito, obrigado pelo convite de novo, Bruno. Uma honra estar aqui falando hoje sobre oratório. Estou dando spoiler um pouco do tema, né? Você ainda vai falar do tema. Tudo bem, pode dar spoiler. Você manda, Nélio, você manda. O Insider é o meu filho. Começamos em janeiro a produzir. Já falei isso no nosso primeiro crossover aqui sobre conteúdos do LinkedIn. Sim. Tá no ar, tá no Spotify, Apple Podcast, nas melhores lojas do ramo, como você anuncia. É um podcast que a gente traz conteúdos do LinkedIn, carreira, empreendedorismo. Tem entrevista, tem mesa redonda, tem monólogo, tem uns mais curtinhos. Tem programa para todo tipo de gosto de quem ouve podcast. Legal. Então experimenta lá na Podosfera que você pode gostar. Bacana. E hoje a gente vai bater um papo sobre oratória. Eu acho que já sempre foi relevante, mas hoje ganha cada vez mais destaque, porque o profissional, além de exercer a sua função, ele de alguma maneira ele se expõe também em diversas mídias. Então, não é só oratória porque o camarada tá ali numa apresentação que ele vai fazer pro chefe dele, ou pro board ali de conselheiros, mas ele eventualmente está na mídia, está nas redes sociais, está no LinkedIn, como a gente conversou, está no Instagram, está no TikTok, lá, tá gravando eventualmente o seu podcast. E você é especialista em oratória. Você escreve sobre isso, você fala sobre isso, dá palestras sobre isso. Então, assim, eu queria que você colocasse, Nélio, aqui pra gente, primeiro, qual a importância da oratória pro camarada hoje construir ou se colocar, se posicionar melhor na sua carreira? Cara, perfeito. A importância da oratória. Acho que pra quem trabalha com isso, eu sou muito suspeita pra falar, né? Uhum. Mas é legal pegar dados e pegar exemplos pra gente falar. Oratória é uma habilidade comportamental. Uhum. O que a galera tá chamando hoje de soft skill, né? É até bacana, né? Vamos definir oratória, né? Que a gente começou falando e não definiu, né? Então, se você abrir o Google agora, que é o pai de todos os burros e de todos os significados, você vai colocar lá o que é oratória. Ele vai dizer pra você: oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e organizada. Então, se o Google tá falando, quem sou eu para dizer o contrário, né? Oratória é isso, a arte de falar em público, só que você pensou antes, você criou um roteiro, você tem uma estrutura, você está preparado para fazer isso, para entregar e transmitir a tua mensagem. Não é uma atividade espontânea. Não. Né? Ou pode até ter algum quê de espontaneidade, mas tem uma técnica por trás disso. Sim. E é uma habilidade, assim como liderança é uma habilidade, assim como controle emocional é uma habilidade, e como qualquer habilidade, para você aperfeiçoar, você precisa praticar, você precisa treinar. E aí você fala, cara, qual é a importância? Eu acho que todo mundo hoje se expõe de alguma forma, todo mundo hoje precisa falar de alguma forma. Ah, Nélio, mas nem todo mundo precisa estar num palco fazendo uma apresentação. Não, concordo. Mas se você faz uma faculdade, se você faz um MBA, se você trabalha, você tem reuniões, você apresenta trabalhos, você pode ir para uma entrevista, um face-to-face, uma entrevista em grupo, que você vai ter que falar, você vai ter que se posicionar. Então, entenda o público como a partir de 2 ou 3 pessoas. Isso já é um público. Eu falo muito de palco, né? Com o meu Instagram, nas minhas redes, eu falo muito de palco. Cara, qualquer coisa pode ser um palco. Isso aqui é um palco. Tem 3 pessoas aqui ao vivo, me acompanhando, me analisando, me ouvindo, consumindo o que eu tô falando.
E na rede social, quando você abre uma câmera para gravar, aí você pode ter milhões de pessoas. Verdade. Então aquilo ali é o seu palco. Você está falando para um público. E quando você sabe estruturar essa fala, você sabe enfatizar uma ideia, isso pode fazer diferença para você fechar um negócio, para você ser escolhido numa concorrência, para você ser aprovado na faculdade, para você... Selecionado numa entrevista de emprego. Selecionado numa entrevista de emprego. Então quando você consegue articular essa fala, lógico, com o conteúdo que você já tem, poxa, isso pode mudar a tua vida. É porque durante muito tempo, talvez, isso não tem nenhuma pesquisa, uma análise aprofundada sobre isso, mas a minha percepção pessoal é que isso sempre esteve muito ligado a quem trabalhava diretamente com comunicação. Então quem faz faculdade de comunicação, por exemplo, aqui na faixa você tem radialismo, cinema, não sei o que, blá, blá, jornalismo, RP, esse cara precisaria entender de oratória. Mas, sei lá, se eu sou engenheiro, se eu sou, o nosso amigo Mandarino, né, engenheiro, se eu sou biólogo, por que diabos eu deveria ter que entender de oratória? E o camarada não consegue fazer esse link que a oratória, na verdade, é como você falou, é ele se relacionando com o mundo o tempo todo. Então esse camarada também precisa entender de oratória, né? Sim, você não precisa ser jornalista ou então apresentador de TV, locutor, para saber falar, para entender o que é dicção, falar claro, saber adequar a sua postura corporal. Não, cara. Qualquer pessoa, um biólogo, se ele fizer uma pesquisa, tiver uma descoberta, se ele quiser apresentar isso pro mundo, ele vai ter que apresentar isso pro mundo. Sim. E para você apresentar isso pro mundo, você vai ter que falar. Não sei, um engenheiro, se quiser fazer uma reunião de trabalho, ou então quiser vender um projeto, você vai falar. Então, não tem restrição de profissional que não precise saber falar, ou então adequar a tua fala, ou então ter uma postura mais adequada para falar. Isso vale, cara, para qualquer pessoa. Vale para todo mundo. E quais são os fundamentos básicos da oratória, né, Hélio? Claro que aqui você não vai dar uma aula, a gente nem tem tempo para isso, mas o que o camarada deve ter como foco ali? Quais são os pilares para ele começar, pelo menos, a trabalhar na sua própria, nessa soft skill que é a oratória? Legal, eu gosto nessa hora de citar o Carmine Gallo, que é um autor muito conhecido do tema de oratória, de comunicação. Até deixo o indicador dos livros dele, então você que está ouvindo, legal, joga o nome aí, Carmine Gallo com 2 L's no Google. Cara, lê qualquer livro dele se você gostar do tema e quiser se aprofundar. Ele fala que oratória é baseado em 3 P's. E ele usa muito o número 3, eu gosto disso também. Que é paixão, prática e presença. Então, sem isso, na concepção dele, eu concordo com ele, você não consegue ser um bom orador, entre aspas. Você não está ali numa técnica adequada. Por que paixão? Porque é muito mais fácil você persuadir alguém e você ter a atenção das pessoas quando você fala daquilo que você ama. As pessoas percebem quando você está falando sobre uma coisa que você gosta de falar ou gosta de fazer. Você se empolga, né? Exatamente. Naturalmente você fala melhor. E naturalmente as pessoas te dão atenção, e naturalmente as pessoas te compram quando elas percebem isso. Sim. Prática. Por que prática? Aquilo que eu falei agora. É uma habilidade. Para você aperfeiçoar, para você ser melhor a cada dia, você precisa praticar, você precisa aproveitar qualquer oportunidade que você tem de falar em público. Você fala. Você tinha vícios, Nélio, que você aperfeiçoou ao longo do tempo? Muito. Você pode contar um pra gente? Vou falar, deixa eu só terminar o presença e eu entro nos vícios. Okay. E a presença, você pode entender sim como a presença da postura corporal, daquela coisa da roupa, ou então de explorar o ambiente, mas eu entendo muito mais presença como a coragem, a escolha que você fez de estar ali falando, de estar ali apresentando, sabe? Sim. Então quando você tomou essa decisão, isso que puxa os outros. Caraca, eu vou falar. Ou então se você foi obrigado a apresentar numa reunião, é a presença. Cara, eu escolhi, legal, bora se preparar, bora entender, bora transmitir a mensagem, e é isso que eu quero fazer. E agora com relação aos vícios, então essa seria a base, né? A gente chama muito de muleta ou de vício, né? Que é o né, eu tenho isso, eu corto tudo na edição. Os ouvintes não sabem que eu tenho a gente corta. Outro dia eu tirei 30 segundos no episódio, 30 segundos a menos era só de eu fui cortando do áudio. E eu já reconheci muitos vícios meus, gravando podcast inclusive, e falo disso quando eu tenho aula ou palestra, qualquer oportunidade que eu tenho que falar, eu falo disso. O então, e até a palavra perfeito, pra fechar eu falo muito então.
Então, pra fazer ligação, né? Então, e aí você continua. Já conectivo ali. É um conectivo que, se você repetir muitas vezes e você não tiver a certeza daquilo que você está falando, fica perceptível. E aí protagoniza a tua fala. Então a ideia é que você não deixe que isso aconteça. Até como o perfeito. Qualquer muleta, qualquer vício, cara. Ele só fica no né. Tem gente que fala tá. Tem um amigo meu que fala tá. Eu tive um professor na época do ginásio que a gente contabilizava o número de tás que ele falava durante a aula. Isso eu já brinquei com isso em palestra. E tá com um amigo meu e ficar contando. Mas por que isso se torna ruim? Isso se torna ruim a partir do momento que isso protagoniza a tua fala. Que as pessoas prestam mais atenção nisso do que no conteúdo conteúdo que você tá transmitindo. Perfeito. Então, o cuidado... Nélio, eu vou parar de falar né ou então pro resto da vida? Não é isso. Falar um termo censurado. Não é. A dica prática que eu dou e que muitas pessoas do ramo dão é você ficar quieto, fechar a boca e pausar. Então, nos conectivos, você pausa e continua falando. Só que fazer isso é difícil. Porque é um programa automático do teu cérebro que já vai falando. Então, primeiro, você tem que perceber que você fala isso. Para você perceber, você tem que se gravar. Você tem que se conhecer. Você tem que se ver fazendo isso. Caramba, eu falo muito então. Depois, como é que eu corrijo? Legal, né? Ele falou que é bom você pausar ao invés de falar. Como é que eu pauso? Eu respiro. Eu paro. Eu dou um intervalo maior entre cada fala que eu tenho que dizer. Aí entra a questão da prática, né? Que você falou. Exatamente. Porque eu tava falando da atenção a essas muletas, a esses vícios. O teu cuidado pode usar? Pode. Agora, se você repetir muito, as pessoas vão chamar a atenção. Então, a tua preocupação tem que ser com minimizar isso. Você pode falar o então, você pode falar o né, você pode falar o tá. O eu recomendo que não fale. Tente pausar. Eu tenho essa mania. Mas isso não... Estou me corrigindo, estou trabalhando nisso. Isso não pode chamar mais atenção do que a tua fala. Então vai minimizando aos poucos. Isso vem com prática. Você tem que se conhecer para melhorar. Sim. Legal, acho muito bacana quando você falou da questão da postura corporal, porque você é um camarada que tem muito isso. E até quando você tá aqui gravando um podcast, você gesticula o tempo todo. Eu fiz alguns vídeos aqui para postar no Stories, então a galera quando resgatar esses vídeos lá, porque os vídeos vão ao ar muito antes do podcast ao ar. Né? Mas vão ter a oportunidade de ver que você realmente usa muito essa questão de postura, da estrutura corporal para falar, para se colocar e para construir essa tua presença. Agora, Nélio, e pro camarada que é muito tímido? Como é que esse camarada faz para sobreviver a esse mundo que cada vez mais demanda algum tipo de exposição, como a gente colocou? Nélio, eu sou tímido, então eu nunca vou ser um bom orador? Não. Eu falei isso em aula também, que eu dei uma aula para os jovens empreendedores. Falei, gente, quando eu falo de paixão, é muito natural que quando você fale de algo que você gosta ou de algo que você ama fazer, cara, é difícil demais você fingir ser outra pessoa. Sim. Você tem que ser você mesmo. Porque é isso que atrai a atenção das pessoas. Você tem que ser você. Nélio, mas eu sou muito tímido. O que a gente imagina quando fala a palavra tímido? Alguém que fala baixo, que tem uma postura mais encurvada, que não interage muito socialmente, que prefere ficar na tua, não conversa muito. E é natural que essa pessoa tenha mais dificuldade em falar em público. Isso é normal. Então, se você se considera tímido, eu não sou psicólogo, tá? E nem vou entrar nesse mérito científico da coisa. Se você tem problemas com isso, procure um psicólogo. Mas se você já se considera tímido, já saiba disso. Que é natural que você tenha mais dificuldade. Então, talvez o desafio seja maior. Mas é aí que você pode ganhar. A tua vantagem pode estar aí. Ué, Nélio, como assim minha vantagem pode estar em ser tímido? Porque se você é tímido, é natural que você tenha uma fala mais mansa. Então, quando você falar, se você não falar muito baixo, tiver esse cuidado, as pessoas vão querer te ouvir mais. É natural do humano. Quando você fala mais baixo, eles aproximam o ouvido, eles aumentam o volume agora do telefone para ouvir o que eu tô falando. Se você tiver conteúdo, aproveita o teu jeito. Usa isso a teu favor. Usa isso a teu favor. Usa isso a teu favor.
É bom que você saiba algumas técnicas de posicionamento de palco, de interação com a plateia, de não ficar falando por 1 hora ininterrupta. Faz uma pergunta, faz uma dinâmica. Legal, se eu souber disso, usa. Mas usa do teu jeito. Porque não adianta nada você ser tímido, você saber que você é tímido e querer bancar o extrovertido quando tá apresentando. Ah, aqui, tal, ou então fazer uma abertura igual você faz aqui. Cara, você é tímido. Abraça isso. Sim. Não deixa que isso te trave e te impeça de falar em público. Passa essa primeira barreira. Depois que passou, pô, legal, como eu uso isso a meu favor? E aí segue essas dicas. Muito bom, sempre muito bom conversar com o Nélio Xavier aqui no Business Drops. Nélio, pro camarada que quer saber mais de oratória, que quer conhecer o teu trabalho, que quer te ouvir lá no Insider, que é esse podcast incrível, como é que ele faz para te encontrar? E o que você tem a oferecer lá para esses camaradas? Legal, bora lá. Então, no Insider, eu funciono mais como host, né? Como apresentador e condutor, igual você tá fazendo aqui hoje. Sim. Não falo muito de oratória. Já tive uns 2 ou 3 episódios de oratória, mas lá você pode acompanhar vários temas, né? Marketing, empreendedorismo, carreira. Acho que o primeiro feat foi sobre oratória, Primeiro né? feat foi os bastidores da oratória, isso. Pô, tem 1h20 lá de conteúdo bacana, com legal. Pedrinho Salomão. Isso. Mas, cara, quer aprender um pouco mais do que eu tô falando, então quer aproveitar mais esse conteúdo, lá no Instagram, lá no LinkedIn, eu posto com mais frequência esse tipo de conteúdo. Deve vir um canal no YouTube, mas isso ainda está sendo planejado, o site também. Legal. Mas por enquanto, me acompanha no Instagram, me acompanha no LinkedIn, interage. Se você tiver dúvida, cara, eu tô super aberto para poder te responder. Tem gente que, quando eu posto alguma coisinha lá, vem no inbox, me pergunta, ou então vai ter uma apresentação para fazer, pede dica, então interage, manda um inbox, manda uma mensagem no LinkedIn. Se for uma dúvida rápida que eu conseguir ajudar, eu ajudo. Sim. E tiver mais interesse, por que não contratar uma mentoria? Se você acha que, pô, cara, é só tua mentoria. Então, eu te ajudo, mentoro também, facilito, quero dar aula, posso dar aula também, dar uma palestra em empresa, aí a gente vai conversando. Mas só seguir lá nas redes. Muito bom. Senhores, esse foi o Business Drop de hoje. Eu sou o Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais redes sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Business no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mensagens. Eu adoro receber o feedback da galera. Quero agradecer mais uma vez ao Nélio Xavier, esse segundo crossover aí entre Business Drops e Insider. Nélio, você é sempre bem-vindo, volte sempre. Não deixem de assinar o feed do nosso podcast, você nos encontra nas principais casas do ramo. Então, se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast da Apple, você nos encontra. Busca lá Talk2Biz. Se você é usuário Android, Google Podcast tem lá Talk2Biz. Se você tem sua conta lá no Spotify, no Anchor, no Deezer, você também nos encontra por lá. Ou diretamente no nosso site, talk2business.com.br. Agradecer mais uma vez aí a equipe da Faixa, sempre presente. Acessem lá em pós.faixa.edu.br para conhecer os nossos cursos de pós-graduação. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Abraço.